E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Linux. Isso mesmo, a gente vai falar sobre Linux. E a primeira coisa que a gente já tem que começar falando, pessoal, é que Linux não é um sistema operacional, mas sim uma tecnologia, um componente no caso, que faz parte do sistema operacional. Isso mesmo. No caso, o Linux seria um kernel, ou seja, o núcleo de um sistema operacional. E esse kernel, no caso o núcleo, ele é responsável por gerenciar o hardware, como por exemplo como a memória, o CPU e os dispositivos de entrada. No caso, é ele que faz esse meio-campo entre os aplicativos e o hardware. E o que seria o sistema operacional? Bem, o sistema operacional já é uma camada um pouco mais abrangente, que inclui o kernel, no caso o núcleo do sistema, e outros componentes que permitem a interação de nós, usuários, com o computador e a execução de aplicativos. Bem, e como surgiu o kernel Linux? Bem, a gente precisa voltar um pouco à história e falar sobre ele. Linus Benedict Torvalds, que nasceu em 28 de dezembro de 1969, em Helsinki, na Finlândia. Desde jovem, Linus já mostrava um grande interesse por computadores e tecnologia. Seu pai, que era um jornalista e ainda estudante de matemática, deu a ele acesso a um computador quando ele tinha apenas 11 anos, o que despertou a ele ainda mais curiosidade. Já em sua fase adulta, em 1988, Linux ingressou na Universidade de Helsinki para estudar ciência da computação. E foi aí que, durante os seus estudos, ele teve a oportunidade de trabalhar com o sistema operacional Minix, desenvolvido por Andrew S. Tannenbaum. Essa experiência foi fundamental para o seu futuro. E bem, com essa experiência que ele teve com o Minix, teve coisas que não agradaram muito do sistema para ele. Então, em 1991, Linux decidiu criar seu próprio sistema operacional. Isso na casa dos seus 20 e poucos anos. E a gente aqui com dificuldade para criar aquele Hello World, né, pessoal? Bem, então ele em 1991 começou a criar seu próprio sistema operacional para o computador pessoal dele, inspirado pelo Minix. Ele começou a desenvolver um kernel, que, como eu já disse, é a parte central do sistema, que é responsável pelo gerenciamento dos recursos do hardware. Então, foque bem nessa palavra. Linux é um kernel. E a princípio o Linux era apenas isso, um kernel, uma parte vital, mas não suficiente para criar um sistema operacional completo. No entanto, sua decisão de disponibilizar o código-fonte sob a licença GPL, General Public License, possibilitou que outros programadores ao redor do mundo colaborassem e contribuíssem com esse projeto. E é aí que surge um termo que você vai escutar muito quando a gente fala de mundo Linux, que é o termo open source, que no caso seria código aberto, que são softwares que estão abertos para você utilizar de maneira gratuita e fazer suas próprias modificações. E era isso, pessoal. A princípio, o Linux era apenas um kernel, mas a comunidade de desenvolvedores cresceu tão rapidamente e cada vez mais pessoas começaram a criar e compartilhar softwares compatíveis com o kernel Linux. Diversos projetos de software livres foram integrados com GNU, que no caso não é Unix, desenvolvido por Richard Stallman. A combinação do kernel Linux com software livre, GNU, foi o ponto de partida para a criação de um sistema operacional completo, agora conhecido como GNU Linux. O Linux se tornou um núcleo poderoso e versátil, enquanto o projeto GNU fornecia ferramentas e utilitários para torná-lo funcional e amigável aos usuários. E aí que começam a surgir várias distros Linux, pessoal, que no caso seriam vários sistemas operacionais. E depois de você ter entendido como surgiu o kernel Linux e o que é um kernel, você tem que ter em mente que você não pode fazer uma comparação direta entre o Windows e o Linux em si. Você deve fazer uma comparação com alguma distro, que no caso seria uma distribuição Linux, que no caso é baseada no kernel, mas tem as suas próprias propriedades, tem suas próprias particularidades, porque você vai encontrar muitas vezes sistemas operacionais específicos do mundo Linux. Por exemplo, um sistema operacional baseado em Linux, que é focado na parte de cibersegurança, uma que é focada na parte de criação e edição de áudio, o outro que é focado na parte de games, outro que é focado na parte de programação. Enquanto já no mundo Windows,
você vai ter um sistema operacional que ele tenta ser bom para todos os casos. Já no Linux não, você pode encontrar um sistema específico para determinada área, o que é muito interessante. Não somente isso, você pode desenvolver seu próprio sistema operacional, porque o kernel Linux está disponível para todos visualizarem e poderem utilizar. Então, realmente é uma tecnologia muito importante. E se você está assistindo esse vídeo pelo sistema Android, você já tem que ter noção que você está utilizando o kernel Linux, porque o Android é baseado no Linux. Ele é baseado no kernel Linux. Em grande parte dos servidores de grandes empresas utilizam sistemas operacionais baseados em Linux, principalmente pelo fato dele ser um sistema open source, e você não vai precisar pagar por uma licença ou renovar sua licença, ou se você perder sua licença, comprar mais uma licença. Não, não tem isso, pessoal. Você consegue utilizar ele de maneira gratuita. Isso tem um grande impacto. E não somente isso, até mesmo no ponto de segurança. Isso o torna mais seguro, justamente porque grande parte dos usuários utilizam o sistema operacional Windows. Então, a maioria dos vírus é criada para rodar em Windows. Então, se você é um usuário Linux, grande parte desses vírus já não vão rodar. Obviamente que isso é um conteúdo muito mais avançado falando na parte de segurança, não é só essa parte de você acabar baixando os aplicativos de Windows, etc. Já na questão de segurança, o Linux também já tem uma confiabilidade maior. E que no caso, sistemas operacionais baseados no kernel Linux também tem. Então existe uma grande gama de distros se você procurar. Algumas famosas são, por exemplo, o Arch Linux, o Ubuntu, o Linux Mint, o Debian. E existem várias outras, como o Xubuntu, o Nubuntu, que já são baseadas, por exemplo, no Ubuntu. Então é uma grande diversidade. Então existe uma grande diversidade de distros e, como eu disse, existem distros específicas para cada área. Bem, então foi isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E outra dica, pessoal, se vocês querem se aprofundar ainda mais no mundo do kernel Linux, eu gostaria de indicar para vocês o canal do GeoLinux. Você vai lá, você vai encontrar vários conteúdos sobre Linux. E não somente isso, mas vários vídeos sobre tecnologia de modo geral e sistemas open source. Bem, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.